Isso não acontece na cidade de vocês, nem perto de lá. Mas vocês acreditam que tem candidatura que está mais preocupada com o slogan do que com a cidade? Vocês não conhecem isso, Nelson? Primeira coisa que decide numa campanha é qual vai ser a foto, a logotipia, qual é a dancinha que eu vou fazer no TikTok. Pensar a cidade é um pouco disso que a gente está discutindo aqui hoje, que vai muito além da simples comunicação. Comunicação é o instrumento de convencimento e ele é muito mais eficaz quando convence com elementos profundos da relação do cidadão com uma proposição política. Eu trago aqui esse tema da gestão da reputação, todos dependem dela. Todos quem? Né? Primeiro vamos falar quem depende da gestão da reputação numa candidatura. No tema de hoje, e o tema da reputação aplicado na nossa conversa de hoje, os candidatos dependem dela. Dependem dessa gestão. Qual gestão? Vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Os que reputam, os que dão o crédito, os que julgam, os que depositam o valor, a confiança na candidatura, os eleitores, dependem dela também. Mas parece assim um pouco estranho o eleitor depender da gestão da reputação. Afinal de contas, quem tem que cuidar da reputação é a campanha. Em que medida o eleitor depende dela também? Em que medida ele faz parte dela também? Eu sei que tem muita gente aqui que cuida de comunicação, e essa perspectiva é interessante porque a questão central da reputação, em muitos estudos que nós temos tocado, tanto no campo eleitoral, quanto na de mercado, quanto no governamental, é que a promoção do bem-estar é o pilar central da reputação. Eu reputo bem o que ou quem promove em mim bem-estar, seja o que for bem-estar para mim. O bem-estar para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Eu determino pelo momento de vida, pelas minhas condições, pelas condições objetivas do meu viver, o que é bem-estar para mim. A solução de uma dor é a percepção que alguém pode querer sentir agora. Uma solução financeira também, um emprego, o atendimento no hospital público. Eu reputo bem quem resolve isso para mim, quem traz esse bem-estar para mim. Então, nesse sentido, da comunicação política que se preocupa para além da marketagem, para além da comunicação pura e simples, para além do sofisma eleitoral, é aquele que entende a comunicação como sendo um processo de gerar o agente público em ação, governo ou candidato, expectativa ou benefício para o cidadão que demanda bem-estar. E esse cidadão, recebendo dessa candidatura, desse governo, a expectativa, sobretudo na campanha, ou o benefício direto de um governo, devolve para o governo, para a candidatura, reputação. É nesse sentido que a gente quer conversar um pouco aqui, essa perspectiva da reputação. Na expectativa e na produção objetiva de bem-estar. Bom, aí alguém pode dizer, não é tão simples, lá na minha terra é difícil, campanha lá na minha cidade é de outro jeito, lá o desafio é outro, você não conhece a cidade, olha lá a turma da beliscão em pingo d'água, a beliscão é azulejo, nó em pingo d'água, eu troquei aqui os ditados. E a gente vê realmente, eu aprendo muito sobre campanha eleitoral em alguns municípios aqui do Rio. Aliás, eu aprendo mais no Rio
em alguns municípios do que em outros municípios que a gente faz Brasil afora. Aliás, eu não posso nem contar para outros lugares o que eu aprendo em alguns lugares daqui, que é a engenhosidade, a criatividade, porque pode parecer um ensinamento, uma lição. Eu posso ser acusado de alguma coisa por isso. Não é tão simples lá. Não é? Muito bem. O que é bem-estar? Para o brasileiro, quando ele avalia o próprio bem-estar, pesquisa que nós fizemos em todo o Brasil, 75% avaliando o próprio bem-estar, olha, tá bom. Então, mas isso aí é otimista demais. Bom, não é nada bom a gente perceber que 25% diz que não está bom o bem-estar no Brasil. Não é? É lógico que tem algumas relações aqui regionais, relação de renda, relação faixa etária, tem vários outros fatores que explicam essa relação. De uma maneira geral, a percepção do próprio bem-estar. E aí, quando a gente pergunta ao brasileiro qual é a razão desse sentimento de bem-estar bem resolvido, seja positivo ou negativo, observe que a minha família, 24%, a relação que tenho com ela, é aquilo que me promove o melhor bem-estar. Isso pode explicar até posicionamentos políticos, direção do voto, vários fatores que nós vimos no Brasil nos últimos tempos. Agora, a minha saúde, as minhas finanças, a minha saúde mental, esses elementos têm conexões com a política pública. Mas eles não citaram diretamente, tem o bem-estar por conta disso, e isso foi produzido pela política pública. Se você observar as citações diretas de política pública, as condições do meu bairro, 0,3%. Os serviços públicos da sua cidade, 1%. As condições da sua cidade, 2,4%. Há uma desconexão entre promoção do bem-estar e a identificação que o indivíduo faz na ação da política. Porque olham a política com má vontade. Ou olham como uma obrigação, não faz mais do que obrigação, e é difícil o papel do gestor público de encontrar no cidadão esse reconhecimento de quando ele reconhece uma qualidade na própria vida, ele destinar e dar os méritos à gestão pública. Então, o processo de comunicação tem um desafio enorme no campo político. Bom, no mais, tudo depende da interpretação do eleitor. O que ele interpreta sobre aquilo que é feito nas políticas públicas e sobre aquilo que gera de expectativa numa proposição eleitoral é o que vale. Eu ouço às vezes os candidatos falando, eu não consigo convencer, não consigo colocar isso na cabeça do eleitor, eu não consigo virar chave, coisa difícil. Quando eu consigo, vai lá a oposição e torce a informação, conta uma história diferente. E o que vale? O que vale é o que ele interpreta. E aí vai ter o desafio dos processos comunicacionais que não para. Tudo que afeta o indivíduo de forma exterior, que impacta, físico, sensório, cognitivo, impacta na sua interpretação. Tudo. Tudo que ele transforma do percebido ao seu julgamento sobre em quem votar no final das contas, em última instância. E aí é uma distinção muito clara, sobretudo que a gente fazendo aqui comparações com o que já ouvimos até aqui, nós temos um mundo objetivo, concreto, realidade concreta, nem sempre percebida pelos indivíduos. Às vezes eles não conhecem todos os detalhes de uma cidade, não conhecem os indicadores, não conhecem as entregas, não conhecem a promoção de um governo, o esforço de um governo para realizar uma política pública, não conhece toda a engenharia que envolve essas ações. Ele está lá esperando a argumentação para dar o seu julgamento. O voto, a opinião sobre uma candidatura é uma construção social de uma realidade, de um mundo percebido. E às vezes não se iguala à realidade concreta. E às vezes se afasta bastante. O processo de reputação é um processo de argumentação e é um fenômeno social que tem a ver com o convencimento da opinião pública, que está diante de uma realidade concreta, às vezes não percebida e que precisa ser argumentada. Bom,
Aí muita gente fala, tudo bem, você está falando assim, parece de forma muito lógica, e a razão, e a emoção, e tem muita gente que estuda isso, a direção do voto, tem os americanos, tem os franceses, tem, né? O mundo inteiro tem aí as direções de estudo sobre como o voto se constrói, é pela razão, é pela emoção, tem gente que calcula direitinho na hora de votar, tem gente que é movido pela emoção na hora de decidir. Essa questão está tudo presente na discussão e tem muita gente que discute isso. Agora, no final das contas, é a interpretação que vai motivar o julgamento, que é a reputação. Mas o que é a reputação? Reflexão de alguém sobre alguma coisa. Eu percebo, troco ideia com outras pessoas, vejo os conteúdos circulantes nas redes sociais, esses conteúdos vão formando para mim elementos para um julgamento. Às vezes eu uso as conversas com outras pessoas para regular o meu julgamento. É reflexão de alguém sobre algo, porque a reputação não é minha. E a gente aprendeu a dizer que eu tenho reputação. Mas se a gente olhar por essa perspectiva e pela formação até do termo reputação, se é a reflexão de alguém sobre mim, a reputação sobre mim porque está na cabeça do outro. Ainda que eu fale reputação minha, ela não é minha, ela é sobre mim. E tem um processo enorme que independe de mim. Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre uma visada específica que a gente tem estudado muito. A reputação é essa construção social que envolve os conteúdos que circulam no dia a dia, no cotidiano, nas redes sociais, nas conversas de bar, na turma do futebol, nas comunidades de interação variado, as mães dos alunos do ensino fundamental que estudam na prefeitura, no colégio, nas escolas da prefeitura, formam uma comunidade de interação. A associação de bairros, a turma do comércio, os professores, comunidades de interação, construção social da reputação em 2 estágios. Primeiro, os padrões sobre como um candidato deve ser. E eu tenho escutado muito nas qualitativas Brasil afora, a associação entre o que o candidato deve ser e o que ele deve fazer. E tem limitações, às vezes, para julgar. Eu não estou dizendo para vocês que candidaturas irão parar de enganar pessoas, não. Proposições rasas vão parar de acontecer, não. Mas quem sabe a proposição objetiva, pensando na cidade, se apresente como uma competência, uma vantagem competitiva, usando os termos aí da turma de mercado, né, professor Joedi, numa candidatura que tenha potência para virar o jogo. Primeiro se constrói como um político deve ser. E usa os padrões de como um político deve ser para julgar os políticos que se propõem. Bom, qual é o equívoco de muitas campanhas na gestão reputacional? Comparar os políticos entre si. Eu tenho que ser melhor do que aquele, então eu me igualo a ele, eu faço o que ele faz. E às vezes aquele está na frente por uma razão de exclusão do outro. E não por uma preferência absoluta. Eu prefiro aquele porque conheço mais. E não porque ele está se aproximando daquilo que eu mais quero. E aí você se iguala a ele. E os dois às vezes caem no buraco e vem uma novidade. Que pega o veio, pega a cadência, se aproxima daquilo que as pessoas mais esperam e leva o jogo. Gestão reputacional eficiente é se comparar com aquilo que as pessoas mais esperam. Os padrões para julgar. Quem se aproxima dos padrões para julgar, dos atributos que definem a candidatura idealizada, dos objetivos que as pessoas têm em uma eleição, daquilo que elas esperam receber de bem-estar, é aquele que, bem argumentado, fará diferença numa campanha. E como é que o brasileiro tem reputado as candidaturas? Fizemos uma pesquisa qualitativa nos últimos 3 anos, desde a eleição municipal em pequenos municípios de 15 mil eleitores, há estados como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Rondônia, candidaturas a Senado, a prefeitura, a governador,
E nós encontramos um padrão, Paraná também, um padrão do brasileiro na hora de avaliar e de construir os padrões para julgar. E tudo está relacionado ao verbo fazer, o verbo do voto. Eu quero alguém que saiba fazer. Em cada realidade social, o atributo para definir quem sabe fazer vai variar. A expressão de como alguém sabe fazer vai variar de cidade para cidade. A garantia de quem alguém sabe fazer, domínio da máquina pública, conhecimento técnico, sabe fazer, escolher equipe, vai variando, não é? Eu posso perguntar para alguém do Leblon como é que ele vê aquele que sabe fazer. Quem sabe eles vão falar aquele que, sei lá, tem um diploma da PUC. Se eu perguntar isso em Bangu, o cara pode fazer aquele que vive a realidade concreta e depende mais dos serviços públicos, vai falar de um outro jeito. Não, ele tem que estar aqui vendo o que eu preciso. Então, sabe fazer, ele tem administração na veia. E as perspectivas alteram de acordo com o público. É o preparo. Brasil inteiro isso tem acontecido. E isso a gente tem em cada pesquisa. Essa semana nós fizemos 2 municípios aqui do Rio, da região metropolitana, e nos 2 esses elementos foram reforçados. Proximidade. Eu quero alguém que saiba fazer, mas eu quero alguém que saiba o que fazer. Que conheça o que deve ser feito. Por isso que eu vejo, e aí acertadamente, muito político tirando foto em bairros, visitando bairros, descobrindo que realmente a realidade concreta define o que ele precisa fazer. Porque quando ele vai lá e conhece, o eleitor identifica, esse cara sabe o que eu preciso. Ele é competente e ele sabe o que eu preciso. Ele vai usar a competência dele para fazer o que eu preciso. Eu quero alguém que saiba fazer e sabe o que fazer. Eu quero alguém que consiga fazer. E isso surgiu com muita força nos últimos 4 anos. O brigão não resolve na política, porque em política não se faz tudo sozinho. Articulação política. Eu preciso de alguém com ginga, que fale com os outros, fale com a oposição, fale com a Câmara dos Vereadores, fale com o deputado, que vai lá no Palácio Guanabara, que vai em Brasília. Tem que ter ginga, tem que saber negociar. As pessoas falam, as pessoas mais simples em grupo de qualitativo falam, tem que saber negociar. Não é uma palavra condenada para o eleitor. É necessário fazer. Negociar as realizações, tirar do papel o projeto. Vontade. Isso é fatal. Olha, o sujeito sabe fazer, ele sabe o que fazer, ele consegue fazer, ele é bom de onda, ele é bom de ginga, mas ele não quer. Aí quando não quer, aí ele não faz. E essa interpretação sobre quem não quer acontece de várias formas. Ele é da elite. Ele vai trabalhar para os ricos. Ele não vai querer fazer por mim. E as representações disso são muito simbólicas. Né? Eu às vezes vejo candidato, não sei por que as pessoas me acham assim, distanciado da realidade deles. Aí você vai ver alguns sinais e o que os comentários, aí entrelinhas nas qualitativas. É o vidro fechado do carro que passa pelo bairro e não cumprimenta ninguém. São aquelas marcas de camisa reconhecida pelos mais ricos, aqueles cavalinhos que vão crescendo, tem uns menores, outros maiores. Não tem, vocês conhecem isso, né? Eu crio um... Sabe como é que é? As pessoas, esse cara não é nosso. Ele não vai querer fazer por mim. E aqui, nessa quinta, tem acontecido muito na dimensão ideológica. Nem toda cidade acontece. Mas aqui tem polarização esquerda-direita. É o modelo, é o como fazer. Eu acredito que nos últimos 4 anos nós conhecemos, cada um de nós aqui, extremos da política. Exemplificando até pessoas, esse aqui é do extrema direita, e esse é da extrema esquerda. Então, se você pensar em 2 pessoas que você conhece, de um extremo e do outro,
e perguntar, por exemplo, o que você quer da educação? Eles não vão entrar diretamente no modelo ainda, eles vão falar qualidade. Qualidade na educação, os dois. E se parar a conversa aí, eles nem brigam. Fica tudo bem. Os dois querem a mesma coisa. Como é que é alcançar qualidade na educação? Aí começa a encrenca. Um é ordem, o outro é diversidade. Não estou aqui fazendo julgamento de um e outro, estou falando que os dois querem a mesma coisa, mas a visão de resultado, para alcançar o resultado, é diferente. O como fazer. E aí, organizar esse discurso para cada público é a habilidade que cada político tem. Eu traduzo isso muito nesses dois livros, nessas duas publicações, e em alguns artigos que estão por aí, mas, de qualquer forma, a gestão de reputação, todos dependem dela, o eleitor e todos nós. Muito obrigado, gente.